transferências, ele tem que dar o pulo dele para tentar se qualificar o máximo possível. Quando eu falo se qualificar o máximo possível, não estou falando de Charles, não estou falando de Alex Santana, não estou falando de Borja, não estou falando desses jogadores aí, não. Eu estou falando de jogador de qualidade que venha para realmente resolver. O Corinthians ele tem a obrigação, Benjamin, de se reforçar. Porque qualquer investimento que seja feito nessa janela será inferior a uma disputa de Série B o ano que vem. Uma disputa de Série B o ano que vem, Benjamin, esses 150 que o Corinthians está pegando aí de antecipação de contrato, se cair para a Série B, vira empréstimo. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians, né? Se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo. Pessoal, mais uma derrota vexatória, 3-0, mais crise, mais polêmica envolvendo Augusto Melo, né? Mas Mano e Beija soltaram o verbo, né? Falaram realmente a verdade. Passou na cara dos dirigentes do Corinthians, não poupou, não pipocou. Parabéns aí para o Mano e Beija, né? Ficou curioso? Então fique no vídeo até o final, pessoal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Ao canal do Beijo, o link vai estar na descrição. Onde eles não pipocaram, jogaram no ventilador toda a verdade, nua e crua. Tem que ser assim mesmo, pessoal. Não pode pipocar não, né? Esse time do Corinthians não tem condições, pessoal, de ir a Belo Horizonte, pegar um time... O Cruzeiro, pessoal, até um dia desse estava na segunda divisão, um dos piores times, né? Sofreu 3 anos para subir. Não tem condições de ir em Minas e fazer um jogo vexatório desse, 3-0, né? Então, parabéns aí, mano, parabéns a Beija. Soltou o verbo, jogou tudo no ventilador, não pipocou. Aí sim, representou a torcida, né? Representou a Fiel, representou o Bando de Loucos. Aí não pipocou e jogou tudo no ventilador. Então é isso. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Contrato. O que o Corinthians recebe de televisão, Benjamin, ano que vem, cai pela metade. O patrocínio quer pagar 100 milhões esse ano na Série A, com a exposição que tem, não é trouxa de pagar o mesmo valor na Série B. Cai também. Então qualquer investimento que seja feito agora, qualquer um, se trouxer o Messi e o Cristiano Ronaldo, vai ser inferior financeiramente do que disputar uma Série B. Porque isso sim é caro. Disputar uma Série B é caro. O investimento agora para salvar essa merda desse time na Série A é obrigação, Augusto Melo. É obrigação. Corinthians tem 15 jogos, hein? Quem tem 15 é o Fluminense, que também está numa draga tremenda, perdeu hoje. O Atlético Go tem um jogo a menos. O Grêmio, que perdeu hoje de novo, tem 2 jogos a menos. E o Vitória, que tem o mesmo número de pontos do Corinthians, está uma posição acima, tem um jogo a menos. Corinthians hoje, mano, ele não tem presidente, ele não tem diretoria de futebol, ele não tem time, ele não tem técnico, ele não tem absolutamente nada. O que sobrou do Corinthians é a torcida do Corinthians, que é gigante e apaixonada. O resto acabou. Acabou. Eu quero que todos eles vão pro inferno. Quero que todos eles vão pra casa do cacete. Que a torcida do Corinthians anote o nome de todos os abutres que levaram o Corinthians para essa situação. Que anote e que não esqueça jamais. Jamais. É o pior momento da história do Corinthians. É muito pior que 2007. 2007 você tinha um ambiente conturbado. Esse ano você tem um ambiente conturbado, uma dívida surreal e um monte de incompetente tomando conta do clube e mais um bando de incompetente querendo tomar conta do clube. A situação é desesperadora. Vai correr atrás de técnico? Tem que correr agora. Não sei se o Corinthians não vai atrás do Renato Gaúcho. Mas o Renato vai trazer o Renato Gaúcho, velho. Você tá maluco, mano. Pera, na moral. Não, mas só um minuto, calma, senão os caras vão falar que eu falei que vai trazer. Eu falei, se bobear, vai atrás do Renato Gaúcho. E o Augusto é muito fraco. Porque quando ele mandou embora o Antônio Oliveira, ele tinha que ter um treinador no dia seguinte. Fato. No dia seguinte. Mas ele quis esperar. Negociou sim, tá? Com o Ramon Dias.
acertou com o Ramon Dias e nunca mais respondeu o cara. Ele fica lá perguntando para todo mundo, e o Carille, o Carille, o Carille. E aí ele estava esperando o jogo de hoje para ver se o cara ia ganhar, vai que ganha, vai que a gente efetiva o cara. O que ele faz? Ele eleva, vai custar muito mais caro trazer um treinador para o Corinthians. Porque agora o treinador chega com a missão, fala, eu tenho que salvar o time da Série B, então se não for assim, se não tiver uma multa assada, se não for não sei quantos anos de contrato, velho, mas é muita incompetência. Fabinho Soldado, sabe? Agora eu vi a torcedora essa semana comemorando a contratação de CEO. CEO é a casa do cacete, velho. Não adianta ter CEO, ter CFO e o caralho a quatro, se não tem time, não tem nada. Gente, o time do Corinthians, eu continuo falando, ele é ridículo. Contra o... Não me lembro qual jogo lá que eu fui na arena, Mateuzinho bateu o lateral pra fora. Hoje o Mateuzinho cruzava a bola pra ninguém. Aí saiu... E aquele colocou na cabeça do Kaká também, foi lá e jogou pra fora. Aí sai Hugo, mano, entra Matheus Bidu, sai o Yuri Alberto, entra Coronado. Velho, qual treinador pode dar... E aí os reforços de peso, porque o Augusto, ele não sabe se controlar. No começo do ano, ele vendeu uma expectativa lá em cima pro torcedor do Corinthians. Acabou a farra, patrocínio milionário, porque vão aumentar a arena para 60 mil e bibibi. O patrocínio milionário durou 4 meses. E cadê o patrocínio que ele falou? Não, agora semana eu vou apresentar. Até agora nada. É sempre semana que vem. Você fala com o Augusto, tudo é semana que vem. Não, semana que vem eu anuncio o técnico. Semana que vem eu anuncio o patrocínio. Semana que vem, cadê o naming rights do CT? Tudo é semana que vem, a semana que vem não chega nunca. Concordo. Não tem salvação, cara. E se escapar da Série B, com esse bando de incompetente que está administrando o Corinthians, e com mais o bando de incompetente que administrava, e que querem voltar, nós estamos na merda, velho. Estamos na merda. Eu nunca vi o Corinthians não ter perspectiva de nada, velho. Benja, você é pessimista? Eu não sou pessimista, sou realista. Me fala o que tem de bom nesse time do Corinthians. Me fala o que tem de bom nessa diretoria do Corinthians. Me fala o que tinha de bom na gestão passada. Me fala o que pode ter de bom olhando o conselho do clube, quem pode ser o próximo presidente. Fala pra mim. Tem alguma coisa? Deixa eu ler uns superchats aí, mano. Então, assim eu me controlo e não falo o que eu deveria, que eu não deveria. O Vinícius Vicente, Benjimano, pode toda a folha do Juventude valer o salário do Coronado? Seria uma ótima pergunta para os dirigentes do Timão. O Vini Yamerenko, Benjimano, essa altura só um milagre salva? Só. E não venham falar, tem time pior. Não tem tantos piores assim não, hein? Cai 4. Pablo Alberti. Mano e Benja eram os maiores passadores de pano do Augusto Melo. Parabéns aos envolvidos. Acabou a farra? Passador de pano é o seu passado. Passador de pano. Não, mas vou explicar pra esse idiota aí. O negócio é o seguinte, porque tem gente que confunde, Benja. O Augusto Melo, quando ele entra, praticamente a totalidade da torcida do Corinthians foi com ele. Tinha até, inclusive, pessoas falando, tá equilibrada essa disputa, o André Negão tem chance, o negócio vai ser decidido aí no voto a voto, enfim. Eu acho que o que ferrou o André Negão foi aquele discurso dele no Mesa Redonda, aquele embate que ele quis ter, que ele não conseguia formular uma frase. Ali a torcida do Corinthians realmente viu que o Augusto Melo era o menos pior. Então ali, Benja, diante de todo o monopólio que foi construído pela Renovação e Transparência, que estava no comando do clube há muito tempo, as pessoas tinham no Augusto Melo, não é aquele lance de falar, é o meu candidato, mas era o menos pior. Então a torcida do Corinthians foi com ele. Tava todo mundo querendo ver Andrés e Companhia Limitada, Andrés e seus pares, a Corja, que tomou conta do Corinthians durante muito tempo,
longe do clube. E aí deu-se esse voto de esperança para Augusto Melo. E aí as pessoas têm dificuldade de entender e falam, vocês passavam pano. Não é questão de passar pano. Existia assim uma expectativa, Benjamin, de uma incógnita, que é o Augusto Melo, contra uma certeza de continuidade de uma merda gigante que era o clube na mão da Renovação e Transparência. Então a torcida do Corinthians deu esse voto de confiança. Se ele não está conseguindo retribuir, a culpa é única e exclusivamente dele. O Augusto Melo foi um baita do incompetente até agora. E eu não fico falando, o Augusto, porque eu não compro esse discurso, não. Muitos corintianos, quando ele chega lá e faz cara de choro, falando que abandonou a família pelo Corinthians, abandonou a família é o caralho. Ele sabia muito bem onde ele estava se metendo, como que estava o clube. Ele pode ter uma surpresa aqui ou ali, claro que ele pode. Surpreendido talvez em uma situação ou outra, mas ele achava que ele ia pegar o quê? Uma caixinha de Lindt, um champanhe Dom Perignon na mesa, deixado pelo Duílio? Tá na cara que ele ia ser boicotado, tá na cara a situação financeira que o Corinthians vive, mas muito do que o Corinthians está passando hoje, Benjamin, é por incompetência dele. Incompetência dele sim, que deu cargos extremamente importantes dentro do clube para pessoas incapacitadas, os amiguinhos que ele falou que ele não colocaria no cargo, os favores políticos que ele devolveu, para falar a verdade, por causa de apoio, de voto. Então, a partir do momento que eu tenho um foguete na mão e dou a chave na mão do ornitorrinco, e esse ornitorrinco vai lá e explode o meu foguete, eu vou culpar o ornitorrinco? Eu tenho que me culpar, porque fui eu que dei a bosta da chave na mão daquele incapacitado. Rubão, por exemplo, o tal do Sérgio Moura, por exemplo, e outros por aí. Ele falou, na minha administração, ele falou para você, Benjamin, numa resposta que ele deu para você no Domingol. Olha, na minha administração não terá coleguismo. Nós vimos como não teve. Por que ele não contratou uma porra? Ele usou o termo só gente com capacitação técnica. Pois é. Por que ele não contratou um caralho de um diretor de futebol para ajudar na montagem do time? E não um incapacitado que não conhece porra nenhuma de bola? Por que ele não contratou lá, o Rodrigo Caetano não veio? Que fosse para trás do Alexandre Matos. Olha o que o Alexandre Matos está fazendo no Cruzeiro. Mas é porque agora chegou o Pedrinho BH e tá pondo dinheiro. Mas olha a arrecadação que o Corinthians tem e olha a arrecadação que o Cruzeiro tem. O Corinthians não precisa de Pedrinho BH para contratar jogador. O Corinthians, pela capacidade que ele tem de arrecadação, ele deveria ter a competência de buscar gente no mercado qualificada. Só que quando você põe incapacitado para negociar com o jogador, acontece o que aconteceu. O Corinthians perdeu o Veríssimo, o Corinthians perdendo o Carlos Miguel. Culpa de quem isso daí? Quem deu o cargo pro Rubão, Augusto Melo? Então põe isso na tua conta também. O que você falou do treinador, eu postei agora no Instagram também, Benja. O interino que tá lá com cara de coitado, que tomou um apavoro do Mateuzinho no jogo, que ele tava falando que o Mateuzinho tinha que voltar para marcar. O Mateuzinho falou para eu dar uma segurada, baixa a bola aí. Tomar no cu, quem que é você, Mateuzinho? Aí coloca um incapacitado desse daí também no comando, que a culpa não é dele, Benja. Ele tá lá quebrando galho, mas cada dia, num clube rebaixado, como é o Corinthians hoje, cara de rebaixado, conta, velho, conta. É um dia a menos que você não tem um tratamento. O Corinthians era pra ter um treinador, Benjamin, quando mandou o Antônio Oliveira embora. Já era pra estar o cara engatilhado. Contra o Vitória, já era pra estar no banco. Exato, exato. Só que esse presidente lunático, para não usar um outro termo, ele tá aí tentando negociar. Na 30ª rodada, Augusto Melo, não adianta mais contratar, não. Se continuar nessa toada que tá indo, o Corinthians é capaz de cair já na 30ª rodada. Não vai esperar a 38ª, não. Então você que fica pondo culpa sempre e tem uns adeptos, tem umas augustetes na internet, como tem duilete na internet, porque tem torcedor, Benjamin, que eu vou falar pra você, adotou político. Assim como cidadãos que tem aí, que, olha, o Lula é meu político de estimação, olha, o Bolsonaro é meu político de estimação, o cara tá cagando pro Brasil. Ele quer defender o cara que ele idolatra na política. É a mesma coisa no clube. O torcedor do Corinthians, ele tá adotando aqui, Benjamin, políticos de estimação. E eu tô cagando pra Duílio, tô cagando pra Augusto Melo, eu quero o bem do clube. O Corinthians é o que eu torço. Eu não torço pra Augusto Melo, eu não torço pra Duílio, eu não torço pra Andrés, o rabo deles que pegue fogo. O meu foco aqui é Corinthians. Enquanto eu achar que eu tenho que criticar ou elogiar alguém, eu vou fazer. Até engasguei, quase vomitei aqui essa porra. Tomar no cu também. Se fuder. Lembrando, eu gosto de lembrar, tá? Mateuzinho
que estava de graça no Corinthians, e uma semana depois o Corinthians achou barato, muito barato de graça, e pagou 4,5 milhões de euros por 60%, onde lá dentro do Flamengo os caras davam risada achando que era brincadeira ou piada de alguém. Corinthians, que contratou o Palácios sem fazer exame de ressonância magnética, não fez. Eu tenho minhas fontes, e uma pessoa que me ligou, ligada ao jogador, falou que eu estava errado. No dia seguinte a pessoa me ligou pedindo desculpa, dizendo você tem razão, não foi feito exame de ressonância, e assinaram um contrato de 4 anos com o cara. Igor Coronado, são 2 milhões de reais por mês. Ele veio de graça. 24 meses de contrato, são 48 milhões de reais o de graça. Aí o Augusto fala que vai contratar reforços de peso. Traz o Hugo, que o Flamengo emprestou para o Chaves de Portugal. Traz o Alex Santana, que não estava jogando no Atlético Paranaense. E vai trazer mais 2, 3 caras aí que também ninguém faz a menor ideia de quem seja. E esses jogadores, eles não têm culpa. Eles não têm culpa. Não são eles que falam as bobagens. Cara. A real, mano, é que, sei lá, eu meio que joguei a toalha porque é dar murro em ponta de faca, não tenho o que fazer. Juro, eu nunca vi, de novo, eu tô com 54. Ainda peguei o Corinthians numa época difícil, peguei o finalzinho dos 23 anos de fila. 2007 eu vi bem aquilo, mas o que eu tô vendo nesse ano, eu nunca vi nada igual. Nunca. É a falta de perspectiva, de saber que não tem o que fazer. Vai trazer técnico. É o Renato Gaúcho, é o Carille. Tá bom, vai escapar, se der certo. Pô, escapa, legal. Ano que vem não tem o que fazer, cara. Porque é muita gente ruim dentro do Parque São Jorge. Você não tem, olha pra alguém e fala, aquele cara lá é legal, aquele cara é bom. Nada, velho. Nada. CEO. Porra. Cara, e eu vou dizer, hein? Benja, calma que tá cedo. 15 jogos, 2 vitórias, gente. Aquele time horroroso de 2007, que caiu, que era horroroso, tinha mais pontos que esse. Benja, eu só vou te dar um adendo aqui no seu discurso. Se liga a campanha do Corinthians aqui como visitante, tá? Corinthians como visitante em 8 jogos, hein? A gente tá falando aqui de 24 pontos. O Corinthians conseguiu 2. O Corinthians em 8 jogos, ele tem 2 pontos. Ele conseguiu 2 empates, Benjamin, que foram aqueles jogos aí contra o Atlético Goianiense, que ele tava ganhando de 2-0 e empatou 2-2. Tomou um empate, né? E o Atlético Paranaense, que ele tava perdendo de 1-0, e aí ele foi buscar o gol ali, aquele gol do Kaká. Agora fala a campanha dentro de casa. Não, e eu vou passar já para você, mas só para concluir, Benja, aqui, o Corinthians aí como visitante, ele fez 3 gols, tá? Nesses 2 empates, fez 2 gols em um e outro gol no outro, e ele só tomou 14 gols. 14, Benja. Ele fez 3 e tomou 14. Ele tem um saldo negativo de 11. Agora, de mandante, Benjamin, a campanha do Corinthians, ele tem 10 pontos. Ele tem aqui, em 7 jogos, ele conseguiu aí 2 vitórias, Deus lá sabe como, 4 empates e acabou perdendo um jogo só. O Corinthians empatou muito em casa. O Corinthians acabou empatando demais em casa. Então, essa é a campanha do Corinthians aí. Ele tem 2 vitórias, 4 empates. Mano, nem em Itaquera. Nós perdemos a força em Itaquera já faz tempo. Perdeu. O Corinthians é um time comum, cara. Time comum, cara. O Corinthians tá igualzinho à seleção brasileira. Ninguém mais tem respeito, ninguém tem medo, seja em casa, seja fora de casa. A Costa Rica vai lá, consegue empatezinho com o Brasil. O Uruguai consegue classificar com um jogador a menos. É igual o Corinthians, cara.
Ninguém mais tá nem aí, velho. Cuiabá vem jogar na arena, deita e rola. Ituano elimina o Corinthians dentro da arena. O Argentino Júnior vem lá e coloca o Corinthians na roda dentro da arena. Acabou, velho. É terra arrasada, cara. O RNF. Mano! Ele põe assim. Esse time é pior que o de 2007. Agora você acredita? Os times acima não ganham. Ainda tem chance. Não tem treinador brasileiro bom hoje em dia. Deixa eu te perguntar, mano. Entre Fábio Carille, Ramon Dias, Fernando Diniz, Cuca, e eu tô falando do Renato Gaúcho, porque tem um papo que o Renato pode cair hoje, né? E Renato Gaúcho, tem Filipão, que eu acho difícil, mas tô dando os nomes dos caras que estão aí dando sopa. Apesar que o Renato não tá dando sopa. Qual que te agrada mais? Porque técnico vai ter que trazer, né? Eu acho que pro Corinthians poderia ser o Cuca ou o Ramon Dias. E eu vou já destrinchar aí os nomes que você falou. O Cuca, nesse caso, eu acho que ele não poderia ser uma alternativa hoje, apesar de eu achar que ele faz bons trabalhos, porque o Cuca, Benji, ele ia voltar com aquela pecha da torcida criticando. Então, parte elogiar, parte ia estar com ele e parte não. A parte não, Benjamin, ia causar mais discórdia e mais polêmica do que o Corinthians já tem hoje. Então, trazer hoje o Cuca é uma bomba. Porque tudo que o Corinthians não precisa hoje, Benjamin, é de mais polêmica e mais divisão dentro da torcida. Então, eu descartaria o Cuca, apesar de achar um bom técnico. Acho que o favorito, no meu gosto, tá? Seria o Ramon Dias. O cara que conseguiu aí tirar o Vasco da Série B o ano passado, é o cara que já tá no futebol brasileiro, já conhece boa parte dos jogadores que estão aqui, ia sofrer menos, apesar de ser um estrangeiro também. Carille, Benjamin, apesar de ter sido o último técnico vitorioso no comando do Corinthians, é um cara que eu não gosto. O Carille, ele não conseguiu evoluir na carreira dele. O Carille é um cara, Benja, que quando ele voltou do futebol árabe, o único clube que fez proposta para ele foi o Corinthians. E nenhum outro grande clube entrou na dividida para contratá-lo quando o Santos também quis. Então o Carille, ele prova, dia após dia, que ele é um treinador estagnado e que deu sorte de estar no momento certo, na hora certa, e com jogadores certos que tinham qualidade. Apesar de terem colocado o Corinthians em 2017 como uma quarta força, Jadson, Rodriguinho, todos os jogadores que foram campeão brasileiro e campeão paulista naquele ano, deram conta do recado, apesar do segundo turno que o Corinthians fez. O Corinthians tinha feito, para quem não lembra, um primeiro turno aí que foi o recorde de aproveitamento no pontos corridos. Mas o segundo turno do Corinthians foi um negócio catastrófico. Tanto que o aproveitamento do Corinthians aí no primeiro turno foi um negócio assombroso, de bom, e no segundo foi um aproveitamento praticamente de time rebaixado. E mesmo assim o Corinthians conseguiu aí, no equilíbrio, ganhar o título brasileiro. Mas aí, 2018, Benjamin, o Corinthians já não joga a bola que jogou em 2017. E isso foi refletido em campo, apesar da vitória no Campeonato Paulista, ganhou o Paulista. E em 19, quando o Corinthians ganhou o Tricampeonato Paulista, o Corinthians ele jogou um futebol patético, assumido até pelo próprio treinador. O cara, ele fala, meu time não conseguiu repetir os bons jogos que fez em anos anteriores. E mesmo assim o Corinthians ganhou o estadual. Mas dali em diante, Benjamin, cara, na boa, o Corinthians ele virou coadjuvante no futebol brasileiro. E se traz o Carille hoje, é para continuar sendo. Renato Gaúcho, Benjamin, persona não grata em São Paulo. O Renato Gaúcho, Benjamin, ele já falou por A mais B que ele não gosta de São Paulo. O Renato Gaúcho aqui seria um tiro no pé. Se o Renato Gaúcho já faz o que ele faz no Grêmio, que é um clube que ele tem história, um cara que ele é ídolo, e Porto Alegre, que é uma cidade que ele gosta, imagina que ele não faria aqui, Benjamin. Renato Gaúcho, terça-feira de manhã, tá em Ipanema jogando futevôlei. Ia largar o time aqui pra jogar futevôlei na praia, como ele já fez com a camisa do Grêmio. Tomou um esporro do presidente lá, se eu não me engano, foi o Romildo Bolzan, ou foi outro presidente, não lembro agora, mas que ele deveria dar uma entrevista coletiva depois do Grenal. O cara pegou o avião e voltou pro Rio de Janeiro, cagou pro time. Então esse cara, pra mim, Benjamin, seria um suicídio contratá-lo. Fernando Diniz é outro lunático, cara. Fernando Diniz, imagina só essa merda desse esquema que ele não abre mão, Benjamin. Mateuzinho pra Kaká, que toca pra Garro, que volta depois pro Ranielli, e toca de novo pro goleiro, pro Donelli, que volta pro Kaká, que toca pro Hugo, e que volta pro Félix Torres. Cara, a bola não prospera. A bola não prospera. Porque o Corinthians lá na frente, Benjamin, ele tem um monte de jogador que tem repelente da bola com relação ao Garro. O time do Corinthians hoje é Garro e mais 10.
O Wesley, ele flutua muito, tem partida que ele joga bem, outras ele joga mal. Mas, cara, é absurdo. É absurdo. O Corinthians, ele só... Nação corintiana, né? Beijimano rasgou o verbo, soltou o verbo, partiu pra cima. Não pipocou, né? O Corinthians perdeu mais um jogo. 3-0 para Cruzeiro, né? Cruzeiro, pessoal, passou por cima do Corinthians. E o Corinthians está numa crise profunda, né? Quase que não vence o jogo contra o Vitória em casa. Venceu fazendo um gol no último lance do jogo. Isso aí é uma vergonha, né? É uma vergonha não para nós corintianos, né? É uma vergonha para Augusto Melo, os antigos dirigentes do Corinthians, né? Uma vergonha para os jogadores, né? Jogadores que lá estão. Jogadores aí ganhando 2 milhões e não conseguem resolver, né? Pois você ter noção, Corinthians é um forte candidato aí para a segunda divisão. Sei que você vai dizer assim, mas o cara tá torcendo pro Corinthians tá para ir para a segunda divisão, não. Puta que eu tô dizendo, é um candidato para ir para a segunda divisão. Se você perguntar, quer que o Corinthians vá para a segunda divisão? Não, não quero. Não quero, né? Quero que o Corinthians seja campeão, né? Mas não adianta aqui eu querer vender ilusão, igual esse presidente aí do Corinthians vende, né? Qual foi a última ilusão que o Corinthians, esse torcedor, vendeu para a torcida? Vocês lembram aí que a torcida invadiu o CT, o presidente mostrou no celular uma mensagem, né? Tá fechado com patrocínio, tá aqui, ó, tô fechado com patrocínio, vou anunciar a próxima semana. Não é 1.000, não é 100 mil, é milhões, tá aqui, ó, a mensagem, mostrando, né? Pessoal, já faz quantas semanas que ele disse isso aí? Já faz quase 3 semanas, né? Nada de patrocínio master. Se você for perguntar a ele, ele diz que é a próxima semana, e a próxima semana para ele nunca chega, né? Isso aí é vender ilusão, né? Vender ilusão é vir a público dizer que o Corinthians vai trazer reforços de peso. Isso aí é vender ilusão, pessoal. Por quê? Ele vai no mercado e traz Hugo, goleiro que nem um clube do planeta quis. Do planeta, sim. Por que é que eu estou dizendo do planeta? Nem um clube do Portugal que ele estava quis. Nem um clube do futebol brasileiro quis. Quem é quis? Corinthians. Charles. Quem nunca ouviu falar? Será que chega para resolver? Será que é o salvador da pátria aí do Corinthians? Pois é. Quem sabe quem é Charles, né? Aí o Corinthians está brigando para trazer um treinador e acha que vai salvar o Corinthians da segunda divisão, né? Carille, né? Primeiro, Carille para mim é um treinador ultrapassado, pessoal. A realidade é essa. Treinador brasileiro ultrapassado. Você viu aí a vergonha que Dorival passou na Copa América, né? E é o melhor treinador em atividade brasileiro, era Dorival. Passou vergonha. Aí Augusto Melo insiste em Carille, né? Essa semana vazou aí que o cara que eles contrataram, eu acho que é o lateral esquerdo, né? Pessoal, o cara sequer fez o exame de ressonância para saber se estava contundido. O cara não fez exame, pessoal. Aí o cara assinou um contrato aí de 4 anos. Eu sei que é muito erro atrás de erro, né? A culpa é só de Augusto Melo, não. Pessoal, se você vem com o objetivo de consertar e fazer coisas que a administração passada só fez errado, né? Você quer consertar. Então o mínimo que você vai fazer, primeiro que você tem que se preparar para fazer as coisas certas, né? Aí o cara chega dizendo que é o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. O patrocínio dura 4 meses. Então você tem que se preparar. Primeiro você tem que saber que o Corinthians tem que estudar, né? Como é que tá a situação do Corinthians. O Corinthians estava quebrado financeiramente. Não poderia fazer o que eles fizeram. Prometer jogadores. Prometer o Gabigol. Dizer que a farra acabou. Primeiro ele tem que ter com o pé no chão. Humildade. Isso aí se chama humildade, pessoal. A verdade é essa. O presidente do Corinthians não teve humildade. E aí tá pagando o preço. Teria que ter falado a verdade. Pessoal, primeiro eu vou falar para minha torcida. O Corinthians não vive uma situação boa financeiramente. A gente vai com o pé no chão. Vamos fazer contratações? Vamos. Contratações que cabe, que não vai como é que se diz? Afetar a situação financeira do clube mais ainda, né? Vai ser jogadores que a gente
vai trazer em algumas posições para não cair para a segunda divisão. A verdade é essa. Ainda vamos sofrer, vamos reestruturar, vamos passar pela reformulação. Mas não, o cara chega, promete Gabigol, faz 160 milhões de contratações erradas. Pedro Raul errado. Igor Coronado ganhando 2 bilhões de reais por mês, errado. Entre outros, né, que foi errado aí. Mateuzinho errado. Então, o cara tem que bater no peito, tem que assumir o erro, tem que tentar consertar. O Corinthians não pode ir para a segunda divisão, pessoal. De maneira alguma, né? O Corinthians pode ir para a segunda divisão, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar os próximos dias. Vamos ver aí a definição do treinador. Vamos ver se ele vai terminar o campeonato sem um treinador, né? Pelo jeito que ele vai terminar o campeonato sem treinador, né? Só quer Carille, não tem dinheiro para pagar a multa. Carille não quer pagar, o Santos não quer perder. Tá nesse imbróglio, né? É uma vergonha, né? Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.